estamos aquí no Salón Nobre e é todo con moito requinte. A sesión vai continuar en portugués internacional a partir de agora e tendo en conta esta diversidade de carreiras que há na Universidade do Porto, tentouse tamén arranxar un painel para esta mesa de discusión tamén diverso, con diferentes perfis na academia, na industria, desde doutorados recentes, ainda a facer o doutoramento, doutorados e na industria. Vou facer unha breve presentación, vou tamén recorrer os papéis para esta presentación dos componentes da mesa. Está Sandra Amaro, como ben dice a Fernanda, que é licenciada e mestre en Socioloxía pola Facultade de Letras da Universidade do Porto. Actualmente está no primeiro ano de doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento, tamén pola mesma facultade, e ao mesmo tempo que exerce actividade na Cámara Municipal Vilanova de Gaia, na Dirección Municipal de Políticas Sociais. Traballou anteriormente na área do emprego e formación e na área social e ten experiencia no desenvolvemento de proxectos sociais e xestón de equipas e é membro da Cooperativa de Solidariedade Social. Teño aquí a miña esquerda o Miguel Moreira da Silva, que é doutor en Sistemas de Enxeñería polo MIT Portugal e licenciado en Enxeñería Electrónica pola Facultade de Enxeñería da Universidade do Porto. Actualmente é Managing Partner da Wimmer, unha empresa que desenvolve modelos de inteligencia artificial e Big Data para as áreas de enxeñería, ambiente, mobilidade, logística, industria e tamén retallo, e é tamén membro do grupo do traballo do World Economic Forum con a transición enerxética e inteligencia artificial. Antes de fundar a Wimmer xa foi director de planeamento estratégico e People Analytics na SONAE e coordinou as áreas de Data and Analytics na REN, desenvolvendo tamén funcións de consultoría e xestão con diferentes multinacionais. Foi durante 5 anos profesor, convidado no Instituto Superior Técnico e actualmente é profesor convidado na IE Business School de Madrid na área de inteligencia artificial. O João Pedro Neves, non recorro moito os doutor, peço disculpas, o doutor João Pedro Neves é licenciado en Ciencias Farmacéuticas pela Universidade de Coimbra, ten un mestrado en Tecnoloxía Farmacéutica pela Universidade de Ghent, na Bélxica, e ten un MBA pela Porto Business School. O João ten 20 anos de experiencia na industria farmacéutica e biotecnoloxía, con funcións na áreas tanto da produción, da cualidade, na área regulamentar e tamén en Medical Affairs. Nos últimos 12 anos ten estado na GSK Portugal, actualmente na función de Medical Manager na área de Specialty Care. E por último, non menos importante, a Teresa Sarmento, é designer formada pela Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos e posgraduada pela Glasgow School de Arte e polo Centro Portugués de Design, tendo tamén un mestrado en Design Industrial e un doutoramento ambos pola Facultade de Enxeñería da Universidade do Porto. Fez investigación de postdoutoramento tamén na Facultade de Economía desta mesma universidade. Na actualidade é investigadora sénior no Centro de Enxeñería e Desenvolvemento de Produtos e é profesora convidada en diversos contextos, desde design, creatividade, factores humanos e marketing. O seu traballo de investigación centra-se en novos métodos de pensamento multidisciplinar para a creación de experiencias e produtos, sempre considerando unha parte importante, a parte importante que o design ten. E con isto, como poden ver, 4 perfis moito diversos que eu espero que alimenten esta conversa e terán despois, no fin, un tempo para preguntas. Por favor, aproveiten a oportunidade para pôr esas cuestións relativamente a carreiras que podan ter. E eu gostaba de comezar a conversa, falouse nas primeiras intervenções hoxe de manhã da diversidade e os dados que foron levantados falaban dunha diferencia do que as persoas esperaban, coas oportunidades de traballo que poderían ter despois do doutoramento. E eu gostaba de comezar un bocado polo feeling do noso painel sobre esta cuestión inicial, non o depois, sobre as motivacións para facer os doutoramentos ou as motivacións que se ven despois nas persoas que queren transicionar a industria e se há despois un desfase desas motivacións. Podemos comezar coa Sandra, que é neste momento doutoranda daqui da Universidade do Porto, despois de xa ter estado no mercado do traballo e continuar no mercado do traballo, quais son as motivacións para nesta fase investir outra vez e voltar para o doutoramento e investigação. Muito bem. Bom dia a todos e a todas.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também a representar as ciências sociais e a sociologia em particular. Talvez por deformação profissional eu tenha, ao longo do meu percurso, tido sempre a preocupação de ter um pé na academia, de formas ou de maneira muito informal por vezes, mas nunca deixei de acompanhar e isso constitui, a meu ver, uma motivação adicional. Portanto, ir conhecendo aquilo que se vai fazendo também me motiva a querer saber mais. Depois foi efetivamente uma questão de ordem muito pessoal. Querer avançar na minha formação, consolidar a minha formação. Uma necessidade também, ou uma motivação também, que vem da necessidade de alocar conhecimento ao desenvolvimento da minha atividade no dia a dia. Fundamentalmente é isto. Tive uma mudança profissional há pouquíssimo tempo, num ano crítico para todos nós, em 2020. E tinha desenhado, em jeito de plano de carreira profissional, tinha desenhado alguns desenvolvimentos, algumas evoluções, portanto, que pretendia e colocado algumas metas que pretendia atingir. Não tendo sido possível, muito por força das circunstâncias de algumas circunstâncias que a pandemia criou, a questão do doutoramento colocava-se a par com outras expectativas e, portanto, avancei para esta nova realidade, da qual estou ainda na fase de enamoramento. Estou no primeiro ano. Passará essa fase, seguramente. E o Miguel também é doutorado aqui pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Essas motivações foram parecidas e foram-se, depois quando acabas, foram-se cumprindo, foste vendo que as motivações iniciais ou foste mudando de motivações ao longo do doutoramento e para decidir os passos a seguir. Não tinha motivação nenhuma. Aliás, motivação é coisa que faz muita falta durante o doutoramento, não é propriamente uma tarefa fácil e por isso não quero estar aqui a vender, que é uma coisa, todo um entusiasmo, não é entusiasmo nenhum. Eu fiz o doutoramento por engano, porque eu acabei o curso de Engenharia Eletrotécnica, nunca tive a ambição de ser professor universitário, nem de ser investigador. Senti a necessidade, quando entrei no mercado de trabalho, senti aquilo que muita gente sente, que é, eu não sei nada disto. Acabei um curso de 5 anos de Engenharia Eletrotécnica e não sei nada de energia. Não sei nada de sistemas elétricos. E por isso tive a necessidade de procurar especialização. E era no ano em que estava a abrir o doutoramento do MIT com a FEUP em Sistemas Sustentáveis de Energia. Eu fui falar com um antigo professor que eu tinha tido na FEUP, e eu, aliás, até estava a pensar ir para o Imperial College para fazer uma formação em sustentabilidade energética, e ele disse, Miguel, se quiseres viajar, se quiseres ir para Londres, estás à vontade, mas para aprender aqui na FEUP. Pronto, eu acabei por ir na conversa, e por isso a minha ideia era fazer o Diploma de Estudos Avançados, que era o primeiro ano do programa doutoral, e nem sequer me inscrevi no doutoramento, porque eu não queria fazer o doutoramento. A verdade é que durante essa formação avançada eu continuei a trabalhar. Eu estava a trabalhar numa empresa tecnológica americana e por isso continuei a trabalhar. A ideia era, depois desse primeiro ano, continuar a minha vida profissional. A verdade é que comecei a gostar muito e, mais uma vez, esse mesmo professor disse, Miguel, então correu tão bem o primeiro ano, é uma pena não seguires para doutoramento. O pior já está feito. Ou seja, mais uma vez eu fui na cantiga, claramente o pior não estava feito, o pior estava para vir. E por isso eu fui fazendo doutoramento assim nesta enganação. E a dada altura, portanto, segui para doutoramento e achei, ok, portanto eu vou-me dedicar nos próximos anos a ser investigador e a fazer a minha tese. E concluí uma bolsa que não ganhei.
uma grande frustração, tinha sido o melhor aluno, ou dos melhores alunos no primeiro ano, e a verdade é que, esta conversa é super controversa, por isso não estou aqui com paninhos quentes. A verdade é que o Estado português privilegiou, sem nada contra os imigrantes, privilegiou atribuir bolsas de doutoramento a gregos, a cipriotas, a polacos, a iranianos e aos portugueses, alguns sim, aqueles que tinham já um percurso mais clássico académico, mas aqueles que vinham das empresas, mesmo tendo tido boas notas, não mereceram essa, eu e outros, não merecemos esse apoio, por isso, essa falta de apoio foi a melhor coisa que me pudesse ter acontecido, porque eu continuei a trabalhar nas empresas. E por isso, eu diria que muitas vezes está na dificuldade um bocado a forma de sermos audazes e de conseguirmos superar-nos. Por isso, eu diria que continuei a fazer o doutoramento trabalhando ao mesmo tempo e por isso sempre na lógica de eu a qualquer momento posso desistir. Porque esta não é a minha vida, fazer doutoramento não é a minha vida. A minha vida é trabalhar para uma empresa. E nas horas vagas, à noite e ao fim de semana, vou fazendo o doutoramento. Por isso, eu quando acabo o doutoramento, eu tive 5 anos on job, em empresas. E por isso, eu diria que comparando quem faça um doutoramento sempre num centro de investigação e quem esteja ao mesmo tempo com o pé no mercado de trabalho, eu acho que é mais fácil, foi mais fácil para mim do que para outros, entrar no mercado de trabalho, porque nunca deixei de estar lá. Por isso, a motivação nunca foi muita. Eu gostei muito do meu doutoramento e depois, mais à frente, podemos falar o quão importante foi para mim o doutoramento, mas eu diria que eu fui fazendo o doutoramento na lógica de eu quero conhecer mais, quero especializar-me, quero saber mais para ser um bom engenheiro nas empresas e já agora sai dali um diploma. Portanto, foi um bocado ao contrário. E para a Teresa, que continua na carreira de investigação como investigadora sénior, mas se calhar no percurso inicial, se calhar não é o perfil mais comum as pessoas de design irem por essas vias, mas ao final foi desde que acabou na carreira de investigação, como foram mudando as motivações iniciais, os porquês de começar e os porquês de continuar na carreira. É muito engraçado eu falar a seguir ao Miguel. Porquê? Porque eu de facto, eu trabalhei 3 anos na Sona Indústria como designer e depois, por um acaso, por um convite, comecei a dar aulas na ESAD, onde tinha tirado a licenciatura. Portanto, eu fui fazer o doutoramento porque eu precisava de me especializar enquanto carreira docente. Eu já tinha feito o mestrado na FEUP, também fui falar com o professor, eu gostava muito de fazer um doutoramento na área de interação pessoa-computador com crianças. E ele apresentou-me a minha orientadora, que era da área de economia, que está lá no Departamento de Engenharia e Gestão Industrial, a professora Lia Patrício. E eu disse, professor, eu quero fazer doutoramento de interação pessoa-computador crianças. E ela, mas a minha área é mais a área da banca. E eu, ok, então vamos lá. Mas eu acho que há sempre um sacrifício de alinhamento de interesses, de motivações. Eu fui muito feliz no meu doutoramento, adorei. Estive sempre a dar aulas. Eu tive bolsa FCT, mas tive que a dispensar porque estava a trabalhar full time. Portanto, não usufruí de pagamento de propinas e umas viagens a conferências. Mas também estive sempre a trabalhar e na docência. Portanto, também foi fácil para mim, sendo que o meu trabalho de investigação foi também sempre uma investigação aplicada a uma startup que estava em desenvolvimento, a crescer na UPTEC, e eu acho que isso é muito importante. É muito importante que o nosso trabalho de investigação seja sempre orientado a alguma coisa real que está a acontecer em tempo real, com a velocidade da vida real. E agora passamos ao João Pedro, que ele próprio não é doutorado, até ficou com um bocado de ser, se calhar estas pessoas acham que são o único não doutorado, mas acho que, como se viu nos dados, cada vez há mais doutorados no sistema, e suponho que na GIS-K, se calhar cada vez mais recebem mais candidaturas de doutorados. E não sei se podes comentar um bocadinho se tens percebido algo nesse sentido, de as motivações das pessoas quando se candidatam e que vêm
do meio académico e que vêm de fazer investigação, quais são as motivações para querer dar se tens conseguido perceber se tem havido alguma mudança dessas motivações ou não. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e cumprimentar os serviços de talento e carreira por esta manhã, onde também aprendi muito, e quem me dera, quando eu estava na universidade, que tivéssemos todos estes recursos, porque se calhar até o meu percurso profissional seria bem melhor do que tenho, sem dúvida. O facto de não ser doutorado, espero também não me atirem pedras. Eu sou uma boa pessoa e, portanto, vou tentar contribuir da melhor maneira. O que eu tenho visto da parte, e aqui vou falar da minha experiência enquanto trabalhador de uma empresa farmacêutica multinacional que recebe alguns doutorados, se calhar poderia receber mais. A primeira motivação, e tal como o Miguel indicou, é: ok, eu já investiguei, já descobri, já provei que tenho competência nesta área, agora quero testar isto no mercado empresarial. A segunda motivação, e mais uma vez indo para a área farmacêutica, é uma área muito baseada, aliás, a base do nosso sucesso na GSK é a inovação. E, portanto, tem um componente muito forte de inovação, investigação e desenvolvimento. Sendo uma multinacional, também dá uma perspectiva de evolução de carreira que é muito aliciante para as pessoas que nos contactam. E o terceiro ponto terá a ver com as condições também, as condições laborais, que sem dúvida também acho que na indústria farmacêutica são bastante aliciantes. Eu não sei se está aqui algum doutorado ou doutorando, alguém da área das ciências da saúde, mas se estiver, considerem isso. Já agora a GSK ganhou o 7º lugar no Great Place to Work Portugal, portanto estão todos convidados, caso vejam isso como uma possibilidade. Temos aqui o parênteses do momento de publicidade dos recursos humanos. Obrigada. E não sei se o Miguel pode, já que tem esta ligação às duas coisas, trabalhou em indústria e trabalha em empresa, e falámos que íamos voltar a este ponto. Ainda assim, ainda que o doutoramento foi sempre focado com o foco de que não seria aquela carreira que fizeste, que competências, a nível de competências, achas que o doutoramento te ajudou para esses passos a seguir e para essa interação com a indústria e, sobretudo, para a criação do teu próprio negócio? Sim, agora vem a parte mais positiva, depois da parte mais dura da primeira resposta. Eu acho que o doutoramento, eu durante muito tempo considerei a minha defesa da tese dos momentos mais importantes da minha vida. Depois casei, depois tive filhos e claramente foi superado. Mas se eu dissesse o contrário também estava feito. Só relembrar que está a ser gravado. Exato. Provavelmente lembro melhor da data da defesa da tese do que o aniversário dos meus 3 filhos, mas para isso, estou a brincar. Mas foi um momento muito importante e o doutoramento deu-me um conjunto de competências que eu acho que, comparando com um perfil que seria um perfil mais clássico, sem fazer essa pesquisa de 5 anos que culminou com uma tese, provavelmente eu não teria adquirido. A componente da capacidade, a resiliência, de pesquisa, de ir mais fundo, de questionar, e quando na minha equipa, que também contrato doutorados, lhes digo, quando começamos um projeto novo, quando temos um cliente novo, as primeiras semanas é só fazer perguntas, os doutorados têm muita facilidade, porque a vida deles foi fazer perguntas durante 5 anos, a questionar, ir à procura dos factos, ir à procura dos dados, e vivemos num mundo muito ameaçado pelas fake news, pelos deepfakes, e por isso esta cultura do doutoramento, da procura da verdade, eu acho que é um atributo muito importante. Isso, portanto, a pesquisa, os dados, a capacidade de formular um problema, ou seja, há um problema das nossas vidas pessoais, empresariais, negócio, académica. Como é que se formula um problema? Quais são as research questions? Qual é que é a hipótese que eu vou testar? Isso é muito importante. Portanto, o método científico, que vem da Grécia Antiga, ainda hoje é aplicado por imensas empresas. Por exemplo, imagina os clinical trials na indústria farmacêutica, quando se está a desenvolver um conjunto de hipóteses para resolver um problema de acesso a água potável a países em vias de desenvolvimento. Ou seja, o método científico foi muito importante.
A comunicação, sem dúvida, a comunicação científica, a publicação também foi muito importante. E foi muito importante também como fator de acelerador. Eu também não posso deixar de referir. Eu considero que o meu doutoramento foi um acelerador na minha carreira. Conseguir chegar a funções mais séniores numa empresa onde eu trabalhava, a REN, que era uma empresa clássica, onde um diretor ou um subdiretor tem que ter muitos cabelos brancos, e o doutoramento ajudou-me a chegar mais cedo, porque foi ali um booster no processo de desenvolvimento. Havia poucos, também devo dizer, em abono da verdade, que os doutorados nas empresas, tirando aqui alguns casos como a indústria farmacêutica, normalmente só são lembrados na altura do relatório de sustentabilidade. Portanto, há um relatório de sustentabilidade, é quantos doutorados é que temos na empresa? Eu, durante muito tempo, era eu e mais um, na REN, na SONAI, com milhares de pessoas também não havia muitos, ou seja, durante muito tempo, e isso já está a mudar, o doutorado era uma espécie de bibelô que se tem na empresa. É que giro, temos aqui um conjunto de doutorados. São tão queridos. Epá, mas é deixá-los fechados, não é? Epá, porque eles não sabem comer à mesa, porque eles não sabem vestir, epá, é deixá-los fechados aqui no laboratório. Eu estou a brincar, obviamente, mas estou a exagerar aqui o cartoon, mas a verdade é que não há muitas empresas em que o doutorado esteja em áreas de negócio. Um doutorado a fazer business development, um doutorado nas áreas das operações. Os doutorados têm competências, obviamente, muito boas para um laboratório, para a investigação e desenvolvimento. Mas eu diria que é ainda mais útil colocar um doutorado no meio do negócio. Para haver disrupção, é colocar o doutorado no meio do negócio, não é nas áreas de apoio e desenvolvimento, porque isso eu diria que é o mais clássico. E por isso eu acabei por ter a sorte de ter empresas como a REN e como a SONAI que me deram a oportunidade de estar no negócio sendo doutorado, e isso depois acabou por ser muito útil para criar a minha empresa. Voltando aqui à pergunta, que é a capacidade de fazer diferente, ter corrido bem, saber estruturar um problema, saber estruturar uma análise de mercado, acabou por me dar coragem para lançar uma empresa de análise de dados e recruto doutorados. Ou seja, eu acho que o doutoramento foi muito importante em todas as etapas da minha vida, alguma inconsciência pelo meio, e acho que as empresas têm que, sobretudo, deixar de olhar para os doutorados como um bibelô e passarem a olhar para um doutorado como se olha para alguém que tirou um MBA, porque são complementares. E por isso acho que é aqui uma grande mais-valia em misturar, sendo certo que, e agora para terminar, o mundo vive crises que requerem uma visão de longo prazo. Normalmente é o foco do doutoramento. Uma visão de longo prazo, 2050, 2100, se estamos a falar de aquecimento global, se estamos a falar da erradicação da pobreza, se estamos a falar da transparência, de combate à corrupção, não é nada resolvido, como hoje em dia abre-se a televisão e isto é para resolver numa legislatura. Epá, não dá. Há problemas que é preciso ter uma visão de longo prazo. E por isso o doutorado, eu acho que confere essa capacidade mais sistémica e mais longo prazista do que outras funções que estão mais focadas no curto prazo, que é muito importante o curto prazo, mas eu diria que também é importante o longo prazo. Sim, é o mesmo que o problema das carreiras dos doutorados também não é uma coisa a resolver a curto prazo, mas este tipo de conversas eu acho que ajudam a pôr as coisas em cima da mesa e ver as perspectivas diferentes. E não sei se o João Pedro concorda ou discorda, porque trabalha numa multinacional, numa área concreta que é dos medical affairs, mas que a empresa no global tem também todas as áreas de negócio. Tem havido maiores contratações de doutorados ou não para as áreas diversas da empresa, no seu conhecimento ou não, e os doutorados acha que trazem essas competências que o Miguel estava a falar, essa capacidade de pensar nos problemas e de pensar de uma forma que se calhar alguém nas fases mais cedo do seu percurso académico se calhar não tinham experienciado. Muito bem, obrigado pela difícil questão. Eu vou tentar responder da melhor maneira, começando pelas competências dos doutorados e fazendo eco nas palavras do Miguel. O doutorado não podemos ver como alguém que percebe muito sobre aquele assunto. É uma pessoa que desenvolveu várias competências. Primeiro, a resiliência, sem dúvida. A segunda,
a capacidade, a criatividade. E criatividade na resolução de problemas, com poucos recursos. A terceira, a curiosidade. Querer sempre, muitas vezes, e nós chamamos isso de mental hunger, que é querer saber mais para depois encontrar soluções. Muitas vezes, tão mais importante de dar boas respostas é fazer boas perguntas. A resiliência, não sei se já referi, é muito importante. A capacidade de comunicação que se adquire, portanto, tudo isso é aquilo que é valorizado e que faz com que o doutorado seja mais do que apenas o especialista naquela área específica. No contexto da indústria farmacêutica, aqui também fazer uma pequena introdução. A indústria farmacêutica tem basicamente duas fases. É uma indústria muito baseada em investigação e desenvolvimento e, portanto, temos a fase desde a descoberta de não sei quantas moléculas, que depois se escolhe uma para testar em ensaios clínicos para chegar até ao mercado, e aí temos toda a parte da R&D. E aí que os doutorados, obviamente, tradicionalmente, faz sentido que estejam, e temos muito. Para ter uma ideia, na GSK temos 15 mil cientistas e investigadores, 6,2 mil milhões de investimento em ID. Portanto, essa é uma área. Também, se alguém quiser enverdar por essa área, sobretudo a nível das multinacionais farmacêuticas, os centros de R&D não estão cá em Portugal. A GSK tem 4 centros, nos Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica e Itália, e grande parte das multinacionais também. Portanto, se for para essa área, então preparem-se para descobrirem o mundo. E depois, a partir do momento em que um medicamento, 2 ou 3 anos antes de ser comercializado, entram então as sucursais locais, onde eu estou. E aí nessa área entram as pessoas que trabalham no acesso ao mercado, na parte de Medical Affairs, no meu caso, regulatório, e depois a parte comercial. Também a tendência é para se contratar cada vez mais doutorados na área de Medical Affairs, uma área mais científica. Mas concordo perfeitamente com o Miguel que a capacidade que um doutorado tem de questionar e de se calhar pensar um bocado mais fora da caixa e de ser resiliente na procura de soluções pode e deve ser aproveitado noutras áreas que não apenas as áreas científicas. E vemos isso a acontecer ligeiramente. É um processo que está a começar, mas espero que assim se mantenha. Obrigada. E falando das, Sandra, não sei, falam de diferentes áreas, tu és da área das ciências sociais, na que se calhar há menos doutorados que nas áreas nas STEM, não é? Mas quais consideras que são as perspectivas que têm os doutorados em que tipo de empresas se podem enquadrar os doutorados nas ciências sociais? Bom, eu há pouco eu ainda falava com a senhora vice-reitora a propósito disto. Acho que as perspectivas no que diz respeito às ciências sociais, falando no meu caso em concreto, se desenvolvem a par e passo e tem que ver com a nossa postura pessoal. Portanto, a administração pública é um mundo relativamente complexo e a complexidade não diminui à medida que nos vemos enverdados na administração local. E, portanto, aí nós temos, como diziam os colegas de mesa, que fazer as perguntas certas e tentar encontrar os nichos, não direi de mercado, mas de trabalho, de investigação, que sejam realmente significativos, que tenham essa perspectiva de longo prazo, e é isso que poderá constituir a perspectiva de trabalho na área das ciências sociais e no meu caso em concreto, na administração pública. Poder perceber que problemas, ou antecipar os problemas que teremos em 10, 20, 30 anos, e criar aí linhas de atuação.
Não conheço, infelizmente, para responder de forma direta à sua pergunta, não conheço muitas realidades no que diz respeito às perspectivas das ciências sociais, a não ser algumas situações que percebo, felizmente, da ligação das ciências sociais com as ciências exatas, vamos dizer assim, em centros de investigação, onde se vê aqui uma relação muito interessante das sociologias, da psicologia, com a saúde, por exemplo. Infelizmente, aquilo que também percebo das pessoas que não estão no mercado de trabalho ou estão numa carreira mais pura de investigação é alguma precariedade. E por vezes a perspectiva que as pessoas tinham efetivamente se augurada, o que fazem é tentar encontrar outras respostas no mercado de trabalho mais paralelas. Portanto, mas não conheço muito essa realidade. Eu, como disse de início, venho do mercado de trabalho, beber novamente e sempre à academia, mas entendo que dentro da área em que me encontro, as perspectivas, sou eu que as crio também. Por formação profissional tento sempre fazer este planeamento, mas também é muito nessa área que eu trabalho, não é? Eu trabalho na Direção Municipal de Políticas Sociais e eu tenho como função pensar à frente e auxiliar na decisão. Mas relativamente a algumas áreas de investigação, penso que ainda reside muito em nós, em cada um de nós que tem essa vontade de investigar, seja por via de um doutoramento ou de outro programa de especialização. E a Teresa, não sei, nós num centro de investigação como CIA, estamos a dizer que vocês também integram doutorandos e esse número de doutorandos aumenta com os anos. Qual é a perspectiva e como integram e como promovem essa integração destes um bocado contra das coisas da universidade. Eu estou na tendência de mudar o nome de estudantes de doutoramento já para investigadores de doutoramento. Como se integra este talento, como o seu centro de investigação, por exemplo, que esforço está a fazer para integrar este número de mais aumentado? Eu diria que o CEIA é uma organização um bocadinho particular, porque é um centro de engenharia e inovação. Portanto, estamos sempre a trabalhar, no fundo, ali em cima da crista da onda da inovação em várias áreas, desde o mar profundo até ao espaço. Portanto, é mesmo, há muitos desafios de investigação muito interessantes. E eu até diria que temos poucos doutorados lá. A integração tem sido muito numa perspectiva de investigação aplicada, mais uma vez, ou seja, há um desafio e alguém interessado leva-o mais longe durante a sua investigação para responder. Eu dentro do CEIA estou dentro de um laboratório colaborativo que eu chamava, ainda não havia aqui, mas que também acho que é um espaço muito interessante para doutorados, no sentido que os laboratórios colaborativos têm este propósito de fazer a ligação entre a indústria e as universidades e, portanto, são bons espaços de acolhimento. E o laboratório colaborativo do CEIA deve ser a unidade do CEIA que tem menos engenheiros. Porque, pronto, eu sou designer, tem biólogos, tem pessoas das ciências sociais. Pronto, eu queria acrescentar à pergunta anterior outra competência que eu acho que o doutoramento traz. Para mim, o doutoramento não foi um processo solitário, e esta coisa da multidisciplinaridade que eu ouvi há bocado a Mariana, embaixadora, falar é super importante, porque nós aprendemos durante 4 anos, não sei o tempo que levamos a fazer, a ouvir outras linguagens e a falar noutras linguagens, e isso às vezes é uma riqueza enorme. Construir com muita qualidade, com muita profundidade e ouvindo
outras pessoas ao mesmo nível, com método científico, não é? A colocar questões, mas pessoas que fazem as coisas numa outra linguagem, e isso é uma grande competência. Obrigada. Agora queria fazer só uma questão, porque o tempo passa e poderíamos estar aqui mais que uma hora. Queria fazer uma questão geral para os quatro, que gostavam de ver. Estamos na Universidade do Porto, no meio que forma grande parte dos doutorados, como disseram, das instituições portuguesas a formar mais doutorados, que gostariam de ver na formação dos doutorados para uma maior sustentabilidade e diversificação das carreiras em Portugal. Esta também não é fácil, seguramente, mas não sei quem quer começar. Bom, para mim é fácil porque é uma lógica muito interesseira. Agora que eu sou empregador, o que é que eu gostava de ver num doutorado que entrasse na minha equipa? Uma coisa que me faltou, e depois tive que estudar fora e praticar, que é produtizar. Portanto, o doutoramento resulta numa tese, numa hipótese, numa metodologia, num modelo, num algoritmo, o que seja. Como é que eu consigo, recém-doutorado, produtizar? Quais são as etapas que eu devo desenvolver? Por exemplo, propriedade intelectual. É dificílimo ter formação de propriedade intelectual, ter formação de fazer um plano de negócios, ter formação de criar planos de imagem e de... Portanto, ter as ferramentas de base, não é sair do doutoramento como um designer ou um estratega de negócios ou um especialista em IP. É ter algumas noções de P&L, de o que é que eu tenho que fazer para submeter uma patente, o que é que eu tenho que fazer para eu saber gerir risco, gestão do risco, por exemplo, uma formação fundamental. Hoje em dia que estamos cheios de risco à nossa volta, ou seja, eu acho que fazia falta. Creio que nos Estados Unidos há isso, pelo menos quando eu passei pelo MIT, havia ali alguns workshops que o MIT dava, de tentar ajudar o candidato a doutoramento a facilitar-lhe o trabalho de não ir trabalhar para uma empresa, como o GSK, mas ir criar uma Wimmer. Não quero aqui criar um conflito, mas a visão... A Wimmer vai lá chegar. E a GSK já foi uma Wimmer, não é? Fora de brincadeiras, eu acho que nos Estados Unidos, e falta-nos um bocado aqui no continente europeu, mais do que nas ilhas, mas no continente europeu, falta-nos esta componente de como é que eu posso pegar no doutoramento e produtizá-lo e criar uma empresa e comercializar, em vez de ir trabalhar como eu fui para uma Renault ou para uma Sonai. E depois já de eu ser um empreendedor já velho. Eu gostava de ter montado a Wimmer mais cedo. Não teria tido tanta experiência, mas gostava de ter tido formação para montar a Wimmer mais cedo. Por isso eu diria que como é que podemos ajudar as pessoas a não serem empreendedores aos 40 anos, mas a serem empreendedores aos 25. Posso seguir nessa linha de raciocínio. Eu não pretendo aqui dizer o que é que falta aos doutorados, mas se calhar ver pela positiva o que é preciso. E para não estender muito, vou dizer 3 pontos. O primeiro é que a ciência não é tudo. E há que ter uma visão estratégica da ciência. Que problema é que esta ciência vai resolver? Que atividades é que eu vou conseguir para alavancar esta ciência? E no caso do contexto farmacêutico, é um contexto que estamos a falar da saúde das pessoas. Muito regulado, portanto, há que ser criativo na criatividade que está de alguma maneira limitada. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o trabalho em matriz, também já foi referido, as organizações são cada vez mais horizontais. Eu, no meu dia-a-dia de trabalho, contacto sempre com pessoas de outras áreas, seja da área de marketing, seja da área de vendas, de acesso ao mercado regulatório, com pessoas de outras latitudes, das equipas globais, e muitas vezes o grande desafio, para toda a gente, não é só para os doutorados, é como é que eu consigo fazer com que o outro faça aquilo que eu lhe estou a propor sem ter um ascendente hierárquico sobre ele. E, portanto, é sempre pensar na perspectiva do outro. É what's in it for me. Como é que não é tanto aquilo que eu quero dizer, mas o que é que o outro precisa de ouvir para aceitar a minha proposta.
E isso não é fácil. Então, em organizações muito horizontais é preciso ter essa capacidade. E se isso se puder melhorar durante um doutoramento, muito bem. E a terceira coisa também tem a ver com a presença executiva, executive presence. Muitas vezes, de um momento para o outro, somos postos em contacto com senior leaders. Pessoas que têm muita coisa para fazer e nós temos que rapidamente não é, vender a nossa ideia, o nosso conceito. De uma maneira geral, para mim, o que é a presença executiva? É nós, quando estamos numa reunião, fazer com que o que nós dizemos se mantenha na cabeça das pessoas, depois da reunião ter acabado. E, portanto, perceber exatamente quais são as key messages que eu quero passar para atingir o meu objetivo, ser muito conciso, muito direto. E, portanto, e muita gente precisa de aprender isto, do doutorado ou não, sobretudo neste contexto em que eu trabalho. Portanto, diria, em primeiro lugar, não considerem que a ciência é tudo. Segundo, trabalho em matriz. E terceiro, tentar fazer com que, na presença de pessoas mais executivas que nós, consigamos passar a mensagem e levar a nossa avante. E por esse lado também as mesmas sensações. Eu regressava um bocadinho lá atrás, ou precisamente a este momento em que me encontro, do primeiro ano de um programa doutoral, e diria o seguinte: o que seria de grande utilidade, mas enormíssima utilidade, esta unidade fazer, a universidade fazer pelos seus doutorandos, era quebrar. Eu acho que o título deste dia, desta sessão, está ótimo. Era desmistificar o peso que esta questão do doutoramento tem. Eu já não tive grande medo, porque no alto dos meus 49 anos também já não passei algumas coisas e já não tenho assim muitos receios a esse nível. Portanto, eu gosto de desafios e enfrento, mas sinto no conjunto de colegas, penso eu quase todos mais novos, que há um medo, estamos aqui a falar nas ciências sociais também. Embora esteja no doutoramento, no programa doutoral que estou a fazer, Ciências Sociais e Envelhecimento, tenhamos colegas portanto, das ciências exatas, médicos, fisioterapeutas, outras áreas, pessoas de artes. Portanto, há uma diversidade enorme e muito rica. Mas há este medo, contrariamente àquilo que estava a dizer, este medo da solidão no doutoramento. De não terem com quem partilhar, não terem onde recorrer, porque por vezes a relação que conseguem estabelecer, e até porque estão a trabalhar, estabelecer com os professores, e não é culpa dos professores, atenção, é culpa do dia a dia, da rotina de trabalho e de vida que se impõe, têm esta dificuldade em articular com estes professores que estão lá sempre disponíveis, não é? Mas às vezes não encaixa. E, portanto, começa ali a criar-se uma certa ansiedade, tenho-me apercebido disso, que era importante realmente apanhar logo desde os primeiros momentos. Depois, a outra grande questão que me parece que, de facto, este tipo de serviços, a universidade aqui pode realmente auxiliar, é mesmo estabelecer uma ponte efetiva com o mercado de trabalho, instituição a instituição. E no meu caso em particular, tendo em conta que estou portanto, na administração local, numa Câmara Municipal, percebo isso muito bem. E, se me perguntarem quantos doutorados a instituição tem, eu vou às estatísticas e sou capaz de conhecer. Agora, quem são? O que fazem? Não é?
que é que já fizeram em função do doutoramento que concluíram? O que pensam fazer em função do doutoramento que estão a desenvolver? Não há respostas. Acho que se perde conhecimento, perde-se um tempo, que eu há bocadinho falava também com a nossa vice-reitora, perde-se um tempo em que a nossa cabeça fervilha de vontade, de ideias, o nosso coração fervilha de vontades, queremos fazer, queremos mais, e isto depois perde-se. E acho que é muito importante agarrar nesta fase. Agarrar para que o estudante ou investigador de doutoramento rentabilize muito mais todo aquilo que vem buscar à academia e para que efetivamente produza, a questão do produto, produza. Pensar a longo prazo, mas eventualmente também ir delineando e dando respostas naquilo que, na minha área, na intervenção, se pode ir respondendo, já de forma sustentada, cientificamente. Penso que aqui... Alguma coisa a acrescentar, Teresa, que gostavas de... Eu gostava de dizer aos doutorandos que aqui estiverem que não tenham medo de falar com os doutores. Porque de facto todos nós passamos por esta viagem e ao princípio parece que a investigação que vamos fazer é única, que ninguém percebe nada daquilo, só nós ou o nosso professor. E eu acho que no final, eu tive essa experiência em casa com o meu marido que começou a fazer doutoramento depois de mim. E eu disse, Nuno, mas olha que é assim, não sei o quê. E ele, não é nada, isto aqui é completamente diferente e não sei o quê. E vai saber, e no final há tantas semelhanças no processo, no caminho e... Portanto, não tenham medo de trocar experiências. E eu acho que também para nós, doutores, também há uma riqueza enorme até pela frescura de saber o que é que se está a estudar agora. Não é? Se calhar uma sugestão, vamos mal de tempo e eu em nada já abrimos o tempo às perguntas, mas se calhar uma sugestão para esta plataforma, acho que algumas empresas maiores que já fazem o processo do reverse mentoring. As pessoas em patamares mais altos da carreira, ter um mentor, que o mentor é que está no patamar mais baixo, porque ajuda também a trazer a realidade, a saberem em que áreas e que preocupações as pessoas que trabalham contigo têm. E acho que há empresas que estão a implementar este tipo de sistemas. Fica aqui uma sugestão para os nossos orientadores, supervisores de teses, terem mentores de outros departamentos, que não haja depois os problemas de poder ou não poder falar. Fica aqui o desafio para a equipa da plataforma. Nestas conversas de carreira sempre acaba por sair a precariedade, que já saiu em alguma das perguntas, e então todos são temáticas que poderiam preencher 2 horas, mas eu queria fechar a sessão, agradecer aos 4 por terem estado aqui, dar a vossa visão sobre a desmitificação das carreiras dos doutorados, agradecer a todos os que vieram e agradecer o convite para moderar esta mesa. Obrigada e obrigada a todos.